Pessoal, me diga uma coisa, vocês já ouviram falar sobre uma condição chamada de hipertensão intracraniana idiopática? Ela era conhecida como pseudotumor, ou seja, não tem tumor, mas se comporta como se tivesse um tumor. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que é esta condição. Vamos lá, pessoal, o seguinte, a hipertensão intracraniana, que condição seria essa? Então, ela é uma doença que a gente não tem uma causa subjacente, e o próprio nome já disse, existe uma elevação na pressão intracraniana, sabendo que o cérebro, nosso cérebro, ele está em meio líquido, ou seja, nós temos o líquido que a gente chama de líquido espinhal. Quem não viu o vídeo de líquor e suas indicações, por favor, vejam o vídeo lá no nosso canal, que explica um pouco como é que é essa formação, para não se tornar repetitivo, mas vejam só, o cérebro está boiando em meio líquido, que a gente chama de líquido espinal, nós produzimos ele constantemente, mas enfim. Nessa condição clínica, o que é que acontece? Você tem ali um aumento da pressão intracraniana, desse compartimento fechado. Mas sobre que condições, né? Existem algumas teorias a respeito dessa condição que seriam o quê? Um prejuízo, uma incapacidade da drenagem, né, desse fluxo desse líquido espinal que nós temos. Mas vejam só, a hipertensão intracraniana idiopática, ela é uma condição clínica muito vista, ou seja, dentro da epidemiologia, ela é muito observada em pacientes jovens. Jovens é o quê? Podem ser de adolescentes a adultos jovens, inclusive na faixa etária do sexo feminino. Sim, é uma condição que acomete muito mais mulheres e no contexto da obesidade ou mesmo sobrepeso. Vejam só, é uma condição que está relacionada ao peso corpóreo. Então, ela é uma condição muito confundida com a enxaqueca. Então, é geralmente uma dor que vai ter seu caráter crônico, ou seja, pacientes começam com uma dor de menor intensidade, que termina sempre acontecendo ou piorando no período noturno, que esse paciente está deitado, e é uma dor que muitas vezes nos seus picos de maior intensidade vai acontecer ali despertando o paciente no período noturno. Isso eu estou falando no sentido de como na doença vai piorando, porque nas fases iniciais é uma dor que começa a ser assim, latejante, muitas vezes é acompanhada por zumbido, né? A sensação de chiado no ouvido ali, zumbido, e uma sensação de plenitude auricular, que é como se tivesse as orelhas cheias, né? Então, eu estou falando desses sintomas, mas exclusivamente eles não precisam acontecer todos de maneira igual e de maneira rápida, progressiva, porque não é assim. Como é uma condição que está relacionada ali ao sobrepeso e obesidade, sim, eu estou chamando aqui o alerta para essa condição, porque não pense que é aquela enxaqueca que por acaso você recebeu o diagnóstico, que está ali, que está tratando, que não está resolvendo, que ainda continua sentindo com frequência, mesmo fui lá, procurei um médico, recebi um diagnóstico, estou tratando. Você se enquadra nesse perfil, realmente tem que procurar aí um neurologista que tem experiência com os casos para poder levantar essa suspeita e sim chegar a um diagnóstico. Então, realmente, o diagnóstico dessa condição a gente tem que muitas vezes não, precisaremos sim de exames complementares nessa circunstância e muitas vezes vamos precisar aí da punção lombar, que é o exame do líquor, para poder determinar sim ali o aumento dessa pressão intracraniana, flagrar isso e sim, uma vez diagnosticado, uma vez afastado condições secundárias, por isso que ela ganha o nome de hipertensão intracraniana idiopática. Aí a gente monta um tratamento. Aí nessa circunstância, cada caso vai ser individualizado, mas em linhas gerais, a gente sabe que a perda de peso de maneira realmente substancial e agressiva aí é o fator, digamos assim, a pedra angular desse tratamento para poder realmente recuperar esse paciente para que ela possa não sofrer dessa condição.
Lembrando, a hipertensão intracraniana, ela pode sim cursar com algumas complicações, paralisia de nervos cranianos, edema de nervo óptico, que a gente chama, os pacientes começam a poder ter a visão turva. Então, eu deixo aqui esse recado, porque é uma condição que eu termino recebendo muito no consultório, muitas vezes pode passar despercebida, e fica aqui o recado para essa condição, para que se você conheceu alguém, ou mesmo aquela dor de cabeça que você que está sentindo de maneira crônica, se você se encaixa nesse perfil, para procurar ajuda, né? Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho, ativa e fica aqui comigo sempre acompanhando as novidades que a gente vai ter aqui no Fala Neuro.